Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe nessa noite, com uma palavra que possa, como Aziz orou, nos libertar, nos curar, restaurar as nossas vidas. A palavra que eu trago hoje é algo assim, que vocês todos conhecem com certeza, uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. Me foi feito um convite esses dias, para falar sobre isso, e Deus falou muito comigo através dessa palavra. Eu queria partilhar com vocês essa noite. Então peço para que abram a Bíblia em Mateus capítulo 13, Evangelho de São Mateus capítulo 13. Se alguém precisar de ajuda, só se identificar que a gente vai ajudar aí. Amém? Mateus capítulo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 70 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Em seguida Jesus continua ali falando com os seus discípulos, que eles perguntam para Jesus por que ele fala em parábolas. E Jesus diz aos discípulos: porque a vocês é dada a revelação do Pai, a revelação do reino de Deus, mas a eles não. E em seguida Jesus explica o que significa essa parábola. Ali no versículo 18: então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que são semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 70 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu disse, é uma palavra muito conhecida, essa parábola do semeador. E um dia, ouvindo uma reflexão sobre essa palavra, o pregador vinha assim, chamando as pessoas a refletirem. Que terra
tem no seu coração? Como é a tua vida? Será que a tua vida, o teu coração é essa terra cheia de pedras, essa terra cheia de espinhos, ou tem sido uma terra boa, uma terra fértil, que tem produzido muitos frutos? Mas hoje eu quero falar um pouco mais, além de trazer essa questão, que a gente pense como tem sido, como está o nosso coração, que terra está no nosso coração, que sementes nós temos cultivado, temos semeado. Eu também quero primeiro pensar nesse semeador. O semeador é Deus, o semeador é o Espírito Santo. E a primeira, ele traz aí 4 situações, onde o semeador ele sai. O semeador não fica parado, já começa mostrando uma atitude do semeador, uma atitude de Deus. Deus vai lançando as sementes. O semeador ele sai para lançar as sementes. E o primeiro terreno, o primeiro lugar onde as sementes são lançadas é a beira do caminho. Ali na beira, ou seja, não está nem no caminho e não está nem fora do caminho, está na beira, na beirada. Quem é o caminho? Como a palavra de Deus nos ensina, Jesus, não é verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então essas são as pessoas que não estão nem em Jesus e estão com um pé em Jesus e um pé fora de Jesus, Às vezes o Marinho fala, Aquelas pessoas que acendem uma vela a Deus e ao diabo, para se garantir. Mas assim, a beleza, que eu vejo assim nesse primeiro momento na palavra, é de que ainda para essas pessoas são lançadas sementes. Deus, que não faz acepção, que não faz diferença, não se esquece daqueles que estão também à beira do caminho. E Ele lança sementes, o semeador lança sementes à beira do caminho, com a esperança de que de alguma forma essa terra se transforme. E é possível? Claro que é. Tudo é possível ao Deus do impossível. Não é verdade? A palavra de Deus diz que o vento sopra onde quer. Se está à beira do caminho, o Espírito Santo pode soprar e colocar essa semente no caminho. Então Deus, Ele já vem e lança à beira do caminho. Me lembro, uma piadinha uma historinha, que o Marinho conta no seminário, já deve ter contado aqui, mas queria partilhar sobre essa situação. Aqueles que estão à beira do caminho, A historinha é um homem que caminhava, não sei se você serei fiel à historinha, Mas é como eu ouvi, como o Espírito Santo me contou, através da vida do Marinho. Mas eu me lembro assim que um homem caminhava sobre o muro, E aí um lado ele tinha que escolher, um lado era o céu, outro lado era o inferno, E ele ainda não tinha uma decisão. Ele queria experimentar um pouco mais, ele queria olhar um pouco mais para tomar a decisão dele, se ele ia para o céu ou para o inferno. E à medida que ele caminhava sobre esse muro, somente os anjos de Deus o chamavam e diziam: vem para cá, vem para esse lado, aqui você vai ter alegria, você tem paz, você tem, você tem uma vida assim em abundância. E do lado de lá não havia manifestação, os anjos demônios ficavam quietinhos. E ele continuava caminhando, os anjos de Deus chamando. E olhava para o outro lado, o que ele via do outro lado? Open bar, Olha que beleza. Não estou querendo dizer que quem vai em open bar, quem bebe, vai para o inferno. Mas estou dizendo que isso pode ser uma tentação na tua vida. A bebida pode levar ao inferno? Claro que pode, Mas ele continuava andando e via ali do lado, via o quê? Facebook, Facebook, via ali o WhatsApp. Quem vê Facebook, o WhatsApp vai para o inferno? Claro que não. Mas isso pode ser uma tentação na tua vida. E isso sim pode te levar. Mas assim, as coisas que mais o interessavam eram as coisas que estavam do lado de lá. E ele continuava caminhando e vendo. Pensa naquilo que é a tua tentação, E você vê ali daquele lado, o lado do inferno. E aí o que aconteceu com esse homem? Ele vai para o lado do inferno. Ele pula para lá. E lá no inferno ele pergunta, ele vê a realidade. Porque tudo aquilo era ilusão. No inferno ele realmente vê a realidade. E ele pergunta, aos anjos de Satanás, porque somente os anjos de Deus o chamavam, E aí os demônios lá respondem para ele: porque se você estava em cima do muro, você já era nosso, Infelizmente, se nós não tomarmos uma decisão radical por Jesus, uma decisão realmente de poder estar com Jesus, nós não somos Jesus. A palavra de Deus diz: ou você, está comigo ou está contra mim.
Não tem meio termo. Eu sou mais ou menos Jesus, né? Eu confio em Jesus, mas eu não acredito na Bíblia, né? Já a gente escuta essas coisas. Eu amo Deus, mas eu não acredito na Bíblia, porque quem escreveu a Bíblia são homens de carne e osso como eu. Quantas a gente ouve isso? Não é verdade? Isso é estar à beira do caminho. Isso é estar à beira do caminho, porque você não tem uma decisão pelo caminho, você não tem uma decisão de estar com Deus. Mas também, né, se esse é o teu caso hoje, se é o meu caso, a gente pode tomar posse da palavra que diz: também sobre essas pessoas são lançadas sementes. E aí, né, continua a palavra, né, continua falando aí sobre o semeador. O semeador continua caminhando e lança sementes. E o que ele encontra no caminho? O que o semeador encontra no caminho? Nós que estamos no caminho, na caminhada, alguns há muito mais tempo do que eu, outros começando agora, já vamos dizer o que encontraremos no caminho. No caminho nós encontramos o segundo terreno aqui são as pedras. Encontramos pedras no caminho. Encontramos espinhos no caminho. O semeador, ele começa lançando as sementes sobre aqueles que estão à beira do caminho, mas em seguida ele encontra um terreno cheio de pedra e com pouca terra. E aí, embora a semente ela cresça, ali como diz a palavra, ela brota rapidamente, logo também ela morre. Por quê? Porque ela não tem raiz, ela não criou raiz. Então, como ele explica, essas são as pessoas que acolhem a palavra de Deus com alegria, mas que por causa da palavra de Deus, por causa da decisão, né, de estar ali com Deus, de estar no caminho, logo vem as perseguições, os sofrimentos, e aí a pessoa cai fora e volta para a beira do caminho ou para fora do caminho. Por quê? Porque não criou raízes. Não criou raízes. É importante criar raízes? É fundamental, porque é somente com raízes que a gente consegue passar, né, pelos sofrimentos e as perseguições. Não sei se vocês fizeram essa experiência, eu acredito que a maioria fez, né, quando ainda aluno de ciências na escola, eu fiz isso, que é a experiência de colocar o feijão para germinar. Vocês faziam isso, pega lá, né, uma semente de feijão, coloca no meio do algodão, depois vai colocando água e fica aí alguns dias esperando, né? E que alegria quando a experiência dá certo, não é? Quando começa ali a brotar o feijão, aquele primeiro, né? Aquele broto ali é o que se chama de radícula, né? Que é o começo de uma raiz. É o começo de uma raiz, mas para criar raízes, o que a gente precisa? A gente precisa alimentar, a gente precisa de água. A gente precisa, no caso, né, a semente, ela precisa de água. Não sei se todos também, além do feijão, né, já observaram uma semente. Mas as sementes, elas são envolvidas por uma casca. Vocês já viram isso? Né? Toda semente, ela tem uma casca. E para que serve essa casca? Essa casca serve para protegê-la. Porque dentro dela, ela tem nutrientes. Então, quando você joga ali uma semente na terra, o primeiro passo, ela vai começar a absorver a água da terra. Ela precisa dessa água. E aí, com essa água, né, que ela vai começar a absorver, ela precisa o quê? Quebrar a casca. Porque quebrada essa casca, essa água se mistura com os nutrientes, e aí ela começa a brotar e começa a criar raízes. Então, irmãos, se você quer criar raízes, se eu quero criar raízes, né, se queremos ter essas raízes, temos que tomar uma primeira decisão. A primeira decisão é quebrar a nossa casca. Talvez aquilo que nos coloca numa condição, né, de nos sentirmos protegidos, nos sentirmos seguros. Às vezes é muito seguro ficar dentro de casa, não é? Às vezes a gente tem vontade de ficar assim dentro de casa, numa redoma né? E aí é um mundo ali fora, às vezes um mundo ali dentro de casa, não é verdade? Ali tem uma situação dentro de casa, a gente fala, não, só quero ficar quietinho, não quero fazer nada. E às vezes a gente não se permite ser quebrado. Se queremos dar frutos, se queremos primeiro criar raízes e crescermos na fé, crescermos no caminho, temos que permitir que o Espírito Santo quebre a nossa casca.
Quebre aquilo que nos coloca numa condição de latência, numa condição, às vezes até de uma segurança que é falsa. Eu falo assim, eu quero ficar quietinho, não vou fazer nada. E às vezes é necessário sair. É necessário sair dessa condição. Às vezes de uma condição de preguiça, às vezes de uma condição de comodidade, de comodismo. A gente está tão bem ali que fala assim, não quero fazer mais nada. E é preciso porque senão não é possível dar raiz. Se não quebrar essa casca, se essa água não se misturar àquilo que tem dentro de nós, não será possível criar raízes. E aí no caminho, o semeador também encontra o quê? Ele encontra espinhos. Depois das pedras, ele continua semeando, ele semeia entre as pedras. Olha que semeador, parece loucura, não parece? Se você, não sei se tem alguém aqui que trabalha com terra, uma piadinha que eu sempre faço, né? Tem algum fazendeiro aqui? Tem? Fazendeiro, coveiro, né? Alguma coisa tem? Tem coveiro, fazendeiro, pessoal que mexe com terra, entende bem. Imagina que loucura. Você acha que você arriscaria as suas sementes? Se você fosse um produtor, tem que semear. Você jogaria suas sementes à beira do caminho? Isso não parece desperdício? Parece ser loucura. Você jogaria as suas sementes num terreno cheio de pedra, que você sabe que tem pouca terra, pouca umidade? Não é loucura? Você jogaria sementes nos espinhos, em meio aos espinhos? Claro que não. Nós como semeadores, a gente quer o quê? Terra fértil, terra boa. O primeiro passo é procurar a terra boa. Falei, é ali que eu vou cultivar, né? Por quê? Porque nosso coração muitas vezes é assim mesmo, julga, né? Para que eu vou jogar semente? Quando a gente fala, eu não quero jogar pérolas aos porcos, não é isso? Às vezes como um julgamento, claro, a palavra de Deus nos ensina isso, mas muitas vezes nós levamos assim, né? Quando a gente não quer quebrar a casca, não quer sair para semear, às vezes a gente usa essa palavra até contra nós mesmos, né? Dizendo assim, não, eu vou ficar aqui, não vou perder meu tempo, não vou jogar pérola aos porcos. E aqui é um convite, né, do semeador: saia. Nós precisamos sair, nós precisamos permitir sermos quebrados, quebrar a nossa casca. E esse terreno que o semeador encontra, cheio de espinhos, o que acontece? A planta ali, a semente, ela começa a brotar, ela vai criando raízes, começa a crescer, mas os espinhos a sufocam e ela morre. Os espinhos a sufocam e ela morre. Os espinhos são mais fortes do que a planta, do que a vida da planta, e ela morre. Eu me lembro de uma historinha que eu li há muitos anos, né? Uma dessas fábulas, né? Mas se dizia assim que na era do gelo, que não é o filme, né? Mas na era glacial, os porcos-espinhos eles tinham que viver juntos um do outro, porque senão eles morreriam de frio. Então o que eles faziam? Eles tinham que ficar ali grudadinhos um com o outro para suportar aquele frio. Mas o que acontecia quando um grudava com o outro? O meu espinho espinhava a Lu, e ela não aguentava, porque eu estava ali do lado, a gente precisava ficar juntinho, mas o meu espinho espinhava, e às vezes a Lu se esquecia que ela também tinha espinho, porque ela só sentia o meu espinho, não sentia o espinho dela. E aí um dia, os porcos espinhos tomaram uma decisão: não aguento mais o teu espinho, Lu, não aguento mais, vamos nos separar, vamos viver cada um no nosso canto. O que aconteceu? Morreram de frio. Se nós não estamos preparados, se nós não estivermos preparados a suportar os espinhos do outro, nós seremos como essa planta, seremos sufocados, porque os espinhos nos sufocam. Como diz a palavra aí, os espinhos são as ilusões. Quantas ilusões nós temos? Quantas ilusões às vezes de ser feliz quando casarmos, ser feliz se eu tiver um filho, ser feliz se eu tiver a minha casa do jeito que eu quero. Quantas ilusões, ser feliz depois que eu conquistar a aposentadoria. Nem sei hoje na minha condição, sou funcionário público estável, nem sei se vou me aposentar, se vou continuar sendo estável com tantas coisas. Imagine se a minha felicidade estivesse nas mãos do presidente que muda a cada 4 anos. Imagina. Eu tenho um desejo, claro, assim, eu tô longe, eu moro em Santo André, né? Tem coisas que eu penso, que eu peço oração às vezes para os meus irmãos, né? Ora, um dia eu quero poder estar mais perto aqui, conseguir uma transferência. Tem várias coisas que a gente sonha, e eu acho muito digno nós termos sonhos, porque isso alimenta a nossa vida também. Mas não é ilusão, minha alegria não pode estar no que vai acontecer, sei lá, daqui a quanto tempo. Eu tenho que ser feliz hoje com o que eu tenho.
e Deus me abençoa, e Deus nos abençoa hoje. Porque se for assim, né? Assim, eu me lembro logo no começo, assim, quando eu terminei a faculdade, daí comecei a prestar concurso, né? E não passava no concurso, mas eu me sentia tão preparado, mas existiam outros mais preparados. E aí aquilo às vezes ia sufocando, ia me sufocando, né? Porque eu dizia, e agora, o que vai ser? Porque era ilusão, porque eu achava que minha felicidade dependia disso. Dependia quantas vezes a gente gasta a nossa vida inteira correndo atrás dessas ilusões, as ilusões da vida. Por isso estamos tão sufocados hoje. Tão sufocados porque não temos tempo mais para nada. E falo por mim. Eu falo assim, essa palavra antes de chegar a você passou por mim. Foi Deus falando comigo, dizendo, filho, tem muitas coisas ainda que você precisa corrigir. Você precisa corrigir, eu preciso melhorar em muitas coisas, porque hoje a gente não tem mais tempo. É tudo uma loucura, tudo uma correria. E às vezes vem um sufoco, você fala, mas por que eu estou sufocado? É porque você não para, porque você não consegue sentar, não consegue ter um momento, às vezes, ali com a sua família, um momento de oração, um momento que você tira para conversar com Deus. Isso vai nos sufocando. Se nós não nos prepararmos para os espinhos, a conviver com os espinhos, nós não aguentaremos, não suportaremos. Precisamos aprender, precisamos pedir de Deus isso, que a nossa semente, que os frutos, que o nosso caule, que aquilo que vai crescendo, esteja preparado para os espinhos, que a gente não morra diante dos espinhos. E o quarto terreno aí que se encontra no caminho, a quarta situação que é tratada na palavra e nessa parábola, é a terra fértil, é a terra boa, né? E aí Jesus explica que a terra boa são aqueles que ouvem a palavra, a entendem e a produzem frutos. Essa é a terra boa. Quantas terras boas nós temos aqui nessa noite? Vamos contar, né? Não pode. Quantas terras boas? Quer saber se a terra é boa? A terra boa faz o quê? Dá frutos. A terra boa dá frutos. Será que temos dado os frutos? Fruto para Deus? Será que temos produzido frutos? Não somente nós, né? Se estamos aqui nessa noite, se eu estou, se você está aqui nessa noite, certamente porque alguém um dia lançou uma semente sobre você. Não é verdade? Você não está aqui à toa, você não veio passando aí na frente, nunca ouviu falar desse louvor, viu a porta aberta e falou, vou entrar. Não, talvez eu esteja enganado, né? Mas eu creio que aí a maioria não chegou aqui assim. Chegou porque um dia alguém lançou uma semente, fez um convite. Te fez um convite e diz, vai lá porque é um lugar de oração, vai lá que é muito bom. Foi muito bom para mim, vai ser muito bom para você, não é verdade? Que a gente sempre se lembre dessa pessoa, né? Das pessoas que lançam sementes sobre a nossa vida. Nós somos frutos de muitas sementes que foram lançadas. Da mamãe, do papai que te ensinou lá, ainda quando o bebê te ensinou a rezar, que te acolheu, que te ensinou a caminhar, que te ensinou tantas coisas. Somos frutos, graças a Deus, bons frutos. E frutos foram lançados. Quantas sementes foram lançadas na minha vida por professores que eu tive na escola pública. Quantas boas sementes foram lançadas sobre mim. Mas nós temos aí não somente, né, que ser aqueles que têm assim esse terreno onde são lançadas sementes, mas há um convite para nós. Há um convite de nós também lançarmos sementes. Porque eu perguntei para vocês, quem é a terra boa aqui nessa noite? Quem se sente hoje com esse coração fértil, com essa vida fértil que tem dado os frutos? Talvez você não se reconheça nessa situação. E eu acho que talvez essa não seja a pergunta correta, né? A melhor pergunta, dizer, como é o teu coração? Como é o teu coração hoje? Talvez não seja essa, sabe por quê? Porque eu olho para a minha vida e eu vejo que eu não sou assim. Eu não sou, talvez infelizmente, mas eu vejo pela minha humanidade. Não é verdade que todos os dias da minha vida eu estou lá com uma terra fértil. Tem dias que meu coração está assim, cheio de espinhos. Tem dia que o meu coração está com essas pedras. Tem dia que eu estou sufocado. Eu já testemunhei algumas vezes aqui sobre quando eu tive depressão, quando eu tive síndrome do pânico, e em nome de Jesus eu fui curado. Mas há alguns meses eu comecei, acordava com uma angústia terrível.
Porque eu falava, Deus amado, o que será que está acontecendo? Né? Será que é pela correria? Será o que está acontecendo comigo? Né? E aquela ansiedade à noite, aquelas coisas. E aí você começa, sabe, a duvidar. Você começa a colocar no seu coração: será que é aquela doença voltando, Senhor? Mas eu creio que o Senhor cura. E quando o Senhor cura, a tua cura é perfeita, a tua cura é total, né? E às vezes a gente vai colocando dúvidas no nosso coração. E se você não tem raiz, se a gente não tem raiz, a gente morre, a gente não aguenta. O sufoco não deixa, sabe, não deixa a gente continuar. E o Espírito Santo vem e lembra: não, filho, eu te curei, filho, caminha, isso vai passar, isso vai passar, porque nós estamos no caminho. E no caminho é assim mesmo, é pedra, é espinho, mas também tem terra fértil, também tem frutos, também tem muitos frutos. Então, não se sinta pior do que ninguém se hoje o teu coração está assim, cheio de espinhos. Não se sinta esquecido, não se sinta abandonado, e não se sinta assim que não tem jeito para você, porque tem, porque eu creio no poder do Espírito Santo. Nós somos aqueles, temos um convite essa noite. Nós temos um convite, o convite de sair para lançar sementes. Mas nós não podemos esquecer que nós lançamos as sementes, mas quem alimenta a semente, quem dá água para a semente, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz o resto. Cabe a nós lançar sementes, continuar lançando sementes, e sementes boas, né? Porque às vezes a gente também não tem lançado sementes boas. Nós precisamos lançar boas sementes. Lugar maravilhoso para lançar sementes é dentro de casa, é na família. O terreno difícil, não é verdade? Terreno difícil de lançar semente. Mas eu creio assim que todos nós temos um chamado a começar a lançar as sementes dentro da nossa casa, para os nossos pais, para os nossos irmãos, quem já é pai e mãe, para os nossos filhos. Às vezes é difícil, porque às vezes esse sufoco vem por uma situação familiar, vem não por causa do trabalho, não por causa da comunidade, mas às vezes por causa dentro da tua casa, de pessoas com quem você convive. Aquelas vezes são assim um desafio na nossa vida. E é preciso lançar sementes. É preciso lançar sementes com a certeza de que o Espírito Santo fará a obra dele. Com certeza o Espírito Santo permitirá. Você pode começar, né? Também não é só lançar semente e ir embora. A gente precisa continuar alimentando. Mas como que a gente alimenta a semente? Muitas vezes pela oração. Aliás, eu creio que a melhor coisa que a gente pode dar à semente é a oração. Casca, abacate ou de qualquer outra, né, dessas plantas, como que você vai crescer? Como que uma raiz ela cresce? Ela cresce contra a terra. Para uma raiz crescer, ela precisa lutar contra a terra. É preciso ter a coragem de quebrar a casca. Somente assim nós produziremos frutos. Somente assim é possível uma semente produzir frutos. Nós somos chamados a lançar sementes. E nós, na nossa vida, no nosso coração, também somos chamados a deixar com que as sementes que foram lançadas sobre nós produzam frutos. Também somos chamados a termos essa coragem. Sabe as nossas fraquezas. Mas um dia eu conheci o Espírito Santo. Um dia eu conheci o Espírito Santo e eu disse para ele, né, aprendendo com os meus irmãos, tantos irmãos aqui, vocês, que o Espírito Santo vai produzir. Se eu lançar as sementes, o Espírito Santo vai produzir frutos na vida da Helena. Às vezes a gente tem tanto medo dos espinhos e a gente se esquece que as plantas mais lindas, elas são cheias de espinhos. Uma rosa, eu acho a rosa uma coisa tão linda. A rosa é cheia de espinhos, mas a rosa é mais forte do que os seus espinhos. O cacto que cresce em condições tão adversas no deserto e armazena água é cheio de espinhos. Nós precisamos aprender a ter a beleza, a encontrar a beleza, a encontrar o nosso sustento mesmo em meio aos espinhos. O Espírito Santo te chama hoje a lançar sementes, e o Espírito Santo diz: Ele te dará força para enfrentar os espinhos e para ser muito mais forte do que os espinhos e as pedras.
Amém. Amém. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez clame, dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. É tão maravilhosa a palavra de Deus que nós podemos ouvi-la tantas e tantas vezes e ela é sempre nova. Ela cai sempre como uma semente. E que Deus temos, que Deus temos. Nosso Deus se parece com um semeador descuidado. Nosso Deus se faz como aquele semeador que displicentemente lança a semente, vai lançando. Será que na beira desse caminho tem terreno fértil? Será que nesse solo pedregoso tem terreno fértil? Será que entre esses espinhos tem terreno fértil? E ele lança até achar a terra fértil. Que Deus de oportunidade. Eu estava ali escutando a palavra e pensando, meu Deus, até quando nós vamos permitir que o inimigo arranque a semente do nosso coração? Até quando a dureza do nosso coração nos vai impedir de criar as raízes? Até quando os coisas deste mundo vão sufocar a plenitude da vida que tu tens? Até quando as mentiras, as falsidades, as hipocrisias? Até quando? Até quando? Até quando? Meu irmão, minha irmã, esta é uma noite em que o Senhor está nos chamando a refletir sobre o que temos feito com as palavras que escutamos, o que temos feito com a semente que Deus tem lançado e como Deus tem lançado sementes. Meu Deus! Ontem eu estava vendo o padre Marcelo Rossi ser empurrado de cima daquele palco lá na Canção Nova. E eu fiquei imaginando, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Primeiro pela proteção, pela fé que Ele teve na intercessão de tua mãe, nossa mãe Maria Santíssima, mas também na oportunidade que Ele estava dando, que tu estavas dando àquela mulher que o empurrou, a oportunidade que tu davas a cada um que estava assistindo, porque mostra que a vida é assim. De repente você está em pé e de repente você está no chão. Que oportunidade que Deus está te dando, que oportunidade o Senhor está me dando nesta noite. Como Deus tem lançado a palavra. Bendito seja o Senhor, que não se cansa de lançar a palavra. Bendito seja o Senhor, que não se cansa de vir atrás de nós. Obrigada, Jesus. Erga o seu olhar e veja o coração de Deus.
Este sim é o teu lugar, em nenhum outro há tanto amor. Ele é o tesouro que é teu, somente teu. Meu coração só se estiver junto de Deus. A coração, só assim serás feliz. Erga o seu olhar e veja o coração de Deus. Este sim é o teu lugar, em nenhum outro há tanto amor. Ele é o tesouro que é teu, somente teu. Meu coração só se estiver junto de Deus. A coração, só assim serás feliz. Canta comigo, meu coração só se estiver junto de Deus. Cante. Meu coração só se estiver junto de Deus. A coração, só assim será feliz. Só assim serás feliz. Mais uma vez, meu coração só se estiver junto de Deus. Cante comigo. Meu coração só se estiver junto de Deus. A coração, só assim será feliz. Só assim serás feliz. Meu coração só se estiver junto de Deus, junto de Deus. A coração, só assim serás feliz. Se você quiser nesta noite uma oração, como disse o Márcio nessa parábola, para sair de cima do muro, mas de verdade. Sabe, eu vou te contar uma coisa. Eu estou há 32 anos nesta caminhada, e eu vi muita gente brincando de entregar a vida a Deus. Eu tenho que te falar isso essa noite. Eu vi muita gente dizendo para mim assim: ah, Deus vai ter que me entender, Deus vai ter que me aceitar. E eu tenho visto pessoas pagarem um preço tão caro, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Pessoas que foram ficando na igreja, mas ao mesmo tempo levando uma vida dupla. Mentira, vício. A semente ficou ali na beira do caminho, a semente caiu na pedra, a semente caiu nos espinhos. E essas pessoas foram achando assim: ah, mas eu tenho a semente. É, meu amigo, mas pegue a semente de um pé de ipê. A semente de um pé de ipê é a coisa mais feia desse mundo. Ela é enrugada, ela não serve para enfeitar nada. Pega a semente de um pé de ipê e planta. Você vai ver as árvores mais lindas deste mundo. A semente muitas vezes não vai valer nada, feia, enrugada, pequena. Talvez você tenha a semente está aí. Você está ouvindo a palavra, a semente está aí. Você está louvando o Senhor, a semente está aí. Mas esta noite a semente precisa frutificar, amém? É preciso dar fruto, é preciso crescer. Se você quer dar um passo a mais, fica de pé no teu lugar. Se você quiser, preste atenção, não brinca. Se você não quer, fica sentado. Faz cara de paisagem. Faz de conta que ninguém está olhando para você. Não esquenta a cabeça. Eu mesmo estou de olho fechado, não quero nem saber. É entre você e Deus.
entre você e Deus. Erga o seu olhar e veja o coração de Deus. Este sim é o teu lugar, em nenhum outro há tanto amor. Ele é o tesouro que é teu, somente teu. A coração só se estiver junto de Deus. Meu coração, só assim serás feliz. Meu coração, canta, só se estiver junto de Deus. Coração, só assim serás feliz. Erga o seu olhar, veja o coração de Deus. Este sim é o teu lugar, em nenhum outro há tanto amor. Ele é o tesouro que é teu, somente teu. Querido Deus, que palavra temos, Senhor. Que Deus Tu és. Aleluia. Aonde se ouviu falar de um Deus assim? Aleluia. Aonde, Deus? Eu procurei em tantas, Deus, todas não, mas tantas religiões, doutrinas, filosofias. Em algumas eu tinha que meditar, em outras eu tinha que reencarnar, em outras eu tinha que usar todo o esforço da minha mente, e eu não consegui chegar em lugar nenhum. Jesus. Mas um dia, Senhor, eu não te encontrei. Não, eu fui encontrado pelo Teu amor, Deus. Aleluia. Foi a Tua semente que foi lançada. Aleluia. E meu coração sedento, meu coração machucado, ferido, meu coração desanimado, desiludido, Deus, doente, machucado. Senhor. Ah, Senhor, experimentou dessa semente, dessa vida nova. E aí sim, Deus, aí não tem mais volta. E eu quero clamar, Senhor, nesta noite por esses corações feridos, desanimados, desiludidos, cansados, doentes, Deus. Deus Todo-Poderoso, aqueles que com sinceridade de coração se voltam para Ti esta noite, Senhor, e rasgam a própria vida, rasgam, como o Márcio falou, rasgam a casca, lutam contra a terra, Deus. Deus, eu precisei lutar contra o vício, eu precisei de lutar, Senhor, contra os apetites da minha carne. É, Senhor, a Tua semente lutou contra a terra para crescer, mas ela cresceu. Aleluia. E deu frutos. Louvado seja o Teu nome, Deus. Aleluia. Espírito Santo, sopra sobre nós esta noite. Amém. Oh, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, sopra sobre os Teus filhos e filhas nesta noite. E nos faça lutar contra a terra, Deus, para poder crescer e dar frutos em casa, no trabalho, nesta cidade. Oh Deus, nesta cidade, só esse dia, Deus, esse dia de hoje marcado por roubo, por morte, por um jovem baleado, Senhor, nesse dia de hoje, aqui nessa cidade de Araçatuba, Deus, quanto mal foi lançado, mas aqui está lançada a semente do Teu Espírito Santo, para dar fruto em abundância. Em nome de Jesus, que desça sobre nós a Tua bênção, Deus. Espírito Santo de Deus, flui em mim, flua em nós. Espírito de Deus, o meu coração se encontra com o Teu coração nesta noite, para fazer frutificar, Deus, 30, 60, 70, 90, 100 por um, em abundância, para a Tua honra e Tua glória. Meu irmão, minha irmã, se você quiser, se você puder, erga seus braços aos céus e peça: Espírito Santo de Deus, vem frutificar em mim. Espírito Santo de Deus, vem glorificar o nome de Jesus em mim. Espírito Santo de Deus,
Nós queremos nesta noite experimentar o frutificar da tua semente nas nossas vidas, nas nossas casas e nas nossas famílias. Espírito Santo de Deus, ouça o clamor do teu povo. Hoje nós clamamos, Espírito Santo, vem curar minha alma, Espírito Santo, vem ao nascer da alva, Espírito Santo, ou ao cair da noite, Espírito Santo. A igreja te ama, Espírito Santo, a igreja te adora, Espírito Santo, sem tua presença, Espírito Santo, nós não viveremos. Queremos profetizar palavras de vitória. Chegou a nossa hora, só sairemos daqui abençoados. Diga: abençoado, serei abençoado. Abençoado, diga abençoado, diga abençoado. Hoje nós clamamos, Espírito Santo, vem curar minha alma, diga forte, Espírito Santo, vem ao cair da alva, Espírito Santo, ou ao cair da noite, Espírito Santo, a igreja te ama, diga forte, Espírito Santo, a igreja te adora, Espírito Santo, sem tua presença, Espírito Santo, nós não viveremos. Queremos profetizar, Espírito Santo, palavras de vitória. Chegou a nossa hora, chegou a nossa hora, Espírito Santo. Só sairemos daqui, só sairemos. Diga forte, ergue os seus braços, declare: abençoado, abençoado, diga abençoado, 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 abençoado. Mais uma vez, diga forte, abençoados, abençoado, abençoado, oh Deus Todo-Poderoso, abençoado, abençoados, abençoado. Queremos profetizar, Espírito Santo, palavras de vitória. Chegou a nossa hora, chegou a nossa hora. Só sairemos daqui, só sairemos daqui. De que jeito? Diga forte: abençoado, aleluia, abençoado, abençoado, abençoados. E eu quero te convidar a dar fruto agora. Olha para o teu lado, ergue tuas mãos, profetiza para esse irmão, para essa irmã. Se ele está longe, você põe tuas mãos lá longe e declare. Declare comigo: eu quero profetizar, meu querido irmão, minha querida irmã. Cante comigo assim, ó: eu quero profetizar, meu querido irmão, palavras de vitória, minha querida irmã. Chegou a sua hora, minha querida irmã. Você vai sair daqui, minha querida. De que jeito ela vai sair? Abençoado. Abençoa o teu irmão. Abençoado. Você é um abençoado de Deus. Abençoado. Sairá abençoado. Eu quero profetizar, canta comigo. Eu quero profetizar, meu querido irmão. Palavra de vitória. Palavras de vitória. Minha querida irmã, chegou a sua hora. Meu querido, você vai sair daqui, você vai sair daqui. De que jeito? Diga forte pra ele e pra ela. Abençoado. Abençoada. Abençoado. Sairá abençoado. Abençoado. Amém.
Aleluia. Amém. Abençoados para dar fruto, hein? Não é abençoado para ter comodidade, não é abençoado para ganhar do outro, é abençoado para dar fruto e fruto em abundância. Amém? Amém. Amém. Podemos sentar.